Tudo isso depois da vinheta, mas claro, eu peço que você antes curta, comente, compartilhe e claro, se inscreva neste canal. Roda! Sei que você dá preferência para destacar o coletivo, o trabalho do grupo, que a gente sabe que vem sendo bem feito, mas em especial eu quero te perguntar de duas entradas no jogo de hoje, o Amuso e o Cristaldo, que você fizesse uma análise desses dois jogadores que entraram e contribuíram também para essa vitória. Primeiro vou falar um pouquinho do jogo, depois vou responder sobre os dois jogadores. A gente não vence em casa há bastante tempo, né? Então a primeira delas demora um pouquinho mais, tem que fazer um pouquinho mais de força, quase a forceps, né, que nem a gente fala, tá? Mas a equipe enfrentou uma equipe que veio com linha de 5, bem defensiva, se defendendo bem. Teve um pouco de dificuldade de entrar nesse sistema defensivo na primeira parte, foi chutar a primeira bola com 33 minutos, por aí, se eu não estiver enganado, que foi o chute do André. E depois foi melhorando aos poucos, né? Tínhamos um pouco de preocupação com a força ofensiva que precisávamos ter. Mas eu falei antes do jogo que a minha escolha era uma escolha mais de manutenção, para não ficar trocando tanto a todas as vezes. Isso vai tirando muito a tranquilidade dos jogadores. Então, mesmo assim, imaginávamos que eles iam vir com os 3 zagueiros, preparamos para isso. Então, faltou um pouquinho de força em cima dessa última linha deles, né? Tivemos volume, na primeira parte, bastante volume de controle. Sofremos 2 bolas atrás da nossa linha defensiva, que subimos errado no ala, demos as costas. Uma delas o Kaiser concluiu com muito perigo, né? Mas foi pouca coisa que demos aí nesse momento. Pois a equipe fez o gol, o que para nós era para ter uma tranquilidade boa, poder aproveitar mais espaços, né? Mas cedemos o gol muito cedo, na volta. E aí as alterações, elas obedeceram aquilo que está acontecendo nos nossos treinamentos. Eu já havia falado para vocês aí, quando até nos confundimos sobre o terceiro cartão amarelo do André, lá no Grenal, que a Aravena ia ser o nosso centroavante. E ele vem treinando bem na função, vem fazendo movimentos interessantes. Não é um centroavante de área a área, mas é um jogador inteligente para fazer pequenos passos, né? Construções de jogadas interessantes. Muzu entrou muito bem, muito bem. E a gente fica feliz porque temos trabalhado bastante essa situação. E na primeira parte ele tinha dificuldade física e nós queríamos dar uma continuidade para que ele não tivesse pequenas lesões novamente. Então deixamos fora um tempo, fizemos uma sequência de trabalho. E a gente está muito feliz mesmo com o resultado. É um jogador que tem drible, que tem jogada pessoal, né? E hoje fez um bonito gol numa assistência muito bonita de Cristaldo, que também entrou bem. É uma bola de primeira, uma bola que entra atrás da defesa. Isso é mérito do meia que construiu. Então, acho que a gente colheu esse resultado importantíssimo depois de bastante tempo, diante do nosso torcedor. Aliás, parabenizar o torcedor que veio, 41 mil pessoas, nos ajudaram muito. Tenho certeza que à medida em que a confiança vai aumentando, vai ajudar a mais, né? Terão até mais paciência do que aqueles, às vezes, que com 10 minutos já fica um pouco nervoso. Não é o nosso caminho, mas nós que temos que conquistar. O torcedor sempre fez bem a sua parte. E eu tenho certeza que resultado como esse ajuda a essa conquista e essa confiança que eles passaram a ter de forma mais constante para a equipe. Mano, bom dia, parabéns pela vitória, Leonardo da Rádio Grenal. Desde julho que o Grêmio não marcava um gol na arena com bola rolando, curiosamente um gol do Amuso contra o São José. Gostaria que você falasse um pouco por que dessa dificuldade nesse período para fazer gols de bola rolando e se você já conversou também sobre a situação física do William, que foi substituído no primeiro tempo, se ele preocupa, se vai passar por algum exame de imagem, alguma coisa. Obrigado. Bom, as dificuldades estão inseridas dentro de um contexto normal, eu penso, né? Porque construir é muito difícil. Construir jogadas de qualidade é bastante difícil, né? No alto nível do futebol brasileiro, todo mundo se defende bem, a maioria se defende bem. E quando pegamos com a linha ainda um pouquinho mais baixa, mais difícil ainda, né? Mas estamos melhorando, porque melhorou a qualidade dos que chegaram. O nosso treinamento todo dia melhora um pouquinho, porque esses jogadores puxam o nível para cima e os outros vão junto. E dão sustentação para que os outros tenham mais tranquilidade. Às vezes essa pressão grande faz com que aqueles que ainda não estão, né, lá em cima, possam sentir um pouquinho mais. Quando você começa a olhar para o lado e ver jogadores que sustentam isso bem e melhor, todos começam a crescer. E é isso que está acontecendo com a gente. É visível, o nosso treinamento todo dia é um pouquinho melhor. E aí vamos poder fazer coisas de construção de jogada que exige um nível técnico mais apurado, como é onde nós vamos chegar. O William tomou uma batida forte, porque ele chegou antes na bola, né, e o jogador do Vitória pegou o pé. E vamos ter que examinar. Em princípio, é só uma batida. Espero que se confirme, tá? Tirei Marco Rocha porque estava previsto que ia tirar, para que a gente não levasse aí a um desgaste maior, né, em função de que ele não vinha jogando tanto e foi um jogador importante para a gente. Então, é isso. Vamos sair desse jogo, comemorar primeiro. Amanhã voltamos, pensando nesse conjugado aí fora de casa, 2 jogos em Santos, na Vila, e depois no Bragantino. Esperamos pontuar fora de casa, como estamos fazendo. Aliás, o nosso segundo turno já é um segundo turno de 60% de aproveitamento, você sabe disso, vocês fazem conta tanto quanto eu. Então,
Acho que vamos encerrar na primeira página, perseguimos ela bastante vezes, sempre estivemos pertinho. É pouco nesse primeiro momento, mas é um alento gostoso de você ver que as coisas começam a entrar no caminho que trabalhamos tanto para chegar. Mano, quero voltar um pouco na questão Pavon, porque a gente sabe que quando a fase não é boa, o torcedor ele pega no pé um pouco mais rápido, tem menos paciência com o jogador, e isso também acaba influenciando na confiança do atleta dentro de campo, né? Agora tem uma sequência de jogos fora, mas eu queria te ouvir como é que você está trabalhando essa parte justamente da confiança com ele, que você respaldou ele, o Thiago no meio de semana também respaldou a titularidade do Pavon aqui. Então, queria te ouvir sobre isso, mano, porque o torcedor hoje, mais uma vez, não teve muita paciência com o jogador e aí depois veio a substituição. Não, primeiro aspecto, assim, Pavon foi melhor pela direita, onde é melhor. Em função da lesão de William, a gente não queria fazer duas trocas. Colocou o Pavon para a esquerda, ele tem mais dificuldade pela esquerda. É óbvio que tem mais dificuldade pela esquerda, mas Alisson só joga por lá. Então achei mais correto, mais produtivo para a equipe sacrificar um pouco o Pavon pelo lado, né? Resolveu a parte defensiva, deixou um pouco a desejar na parte ofensiva, depois cometeu um erro defensivo de posicionamento no gol e depois pegou uma bola pela esquerda, onde todo mundo fica esperando o óbvio e às vezes você não faz. Aí o torcedor com razão, tá? Que está ali ansioso, que quer que a equipe vá bem, vaiou, tá? Ou criticou. Nós não vamos abandonar ninguém, porque exatamente o que mudamos desde que estamos aqui é que somos todos mais unidos e mais fortes unidos. Por que é assim? Porque o futebol é assim, tá? Edenilson, tão criticado, no primeiro gol foi de novo, entrou na área, cabeceou, o goleiro fez outro milagre, porque no jogo passado já fez um milagre, né? E estava lá para ajudar, para fazer a parte dele. Então, sabe, e também podíamos ter abandonado o Edenilson aí no meio do caminho. Vai resolver o quê? Só vai tirar a confiança dos jogadores. A gente tenta ser coerente, o treinador tenta ser coerente, escolher aqueles que estão melhores, mas às vezes temos que fazer um pouquinho de sacrifício pela parte tática da equipe e ele se doa e faz. Amanhã vai estar aí Kike Oliveira fazendo, amanhã vai estar Mac, amanhã vai estar outros jogadores. Da mesma maneira como entraram hoje Aravena, André, que fez o primeiro gol, né? E depois a Muzu. Então, Grando entrou, não havia jogado quase nenhuma partida com a gente, jogou, fez uma boa atuação, uma atuação segura, e é isso que a gente precisa ter, tá? E estamos aqui para fazer isso, para segurar a barra, para estarmos juntos na hora mais difícil, porque eles estiveram junto conosco na hora mais difícil do Grêmio. Mano, aqui, boa tarde. Queria voltar na etapa da construção das jogadas, que é um aspecto que tu já vem comentando há algum tempo, né? E agora tu tem uma sequência do time e uma estrutura de meio campo com Edenilson e Pavon. Talvez sejam jogadores com um perfil mais defensivo, como tu mesmo já explicou, o Pavon fazendo essa recomposição pelo lado, e o Edenilson não é este meia como um todo. Pegando esse aspecto da construção das jogadas, mano, é possível melhorar para proporcionar ao ataque maiores chances de gols com este meio-campo? Porque, por exemplo, hoje o time também melhora na segunda etapa com as suas trocas, com o Cristaldo, com o Amuso. Tendo este perfil dos jogadores, do Edenilson e do Pavon, é possível também melhorar a parte ofensiva de construção de jogadas, mano? Eu acho que a equipe vai melhorando no todo, né? Construção de jogada tem dois muito importantes. A qualidade individual dos jogadores, porque eu posso fazer muita coisa, posso posicionar, posso trabalhar, mas sempre vai depender da qualidade individual de um jogador. A bola vai estar no pé, ele vai dominar melhor. Se ele dominar melhor no segundo toque, ele já pode fazer uma jogada de construção, né? Então, aí já estamos melhorando. E a questão da confiança também já abordei antes, tá? E a outra é, a partir daí, você poder construir, em termos de repetição, em termos de estratégia, em termos de condução de construção de jogada, que aí é de treinamento, que eu acho que a gente pode melhorar. E a partir desse estágio que estamos chegando, tenho certeza que a equipe vai melhorar. Antes não fazíamos uma jogada de metida de primeiro passe nem a pau, né, Juvenal? Então, é uma evolução. Eu tenho certeza que a equipe vai melhorar e todos nós vamos colher esses frutos logo aí na frente. Em cima desse colher frutos, né, mano? Ah, perdão, tem mais uma... Não, depois eu quero abordar um assunto contigo, tá? Que tu abordou aí no meio de semana, eu queria abordar contigo. Tu quer perguntar para mim sobre o Renato, não? Já que tu perguntou pro Thiago. Claro, posso. Eu achei bem delicado da tua parte perguntar pro assistente que estava trabalhando aqui. Não, posso... Eu estou aqui para te responder a pergunta. Claro, posso perguntar para ti a resposta. Não, eu já sei a tua pergunta. Eu vou te responder. Perfeito. Tá? A gente aqui trabalha para o Grêmio. Se quando chegar em dezembro, a nova direção do Grêmio escolher outro caminho, até o último dia nós vamos trabalhar para o Grêmio, para o melhor do Grêmio. E se for para outro, também vou entregar melhor do que entregaram para mim, eu te garanto. E se for para o Renato, até com bom gosto, se é o da tua preferência. Bom, em cima disso, tá, mano? Então, pegando a tua resposta anterior, e até essa questão de Renato... Não, essa é só para ele. Só para ele. Não, mas a questão de pressão, de buscar uma melhor posição possível na tabela. Você disse há pouco que entende que o Grêmio agora fica na primeira página. São 7 pontos em 9 agora nos últimos, né? Mas tem 2 jogos fora de casa. Dá tempo para algo melhor, porque você afirma que o time está ainda em evolução. Em construção, né? Em construção, e já está numa reta final de Campeonato Brasileiro, mano. Você entende que a desconfiança que existe, ela ainda é válida? Olha, a gente não decreta confiança. Queria eu chegar aqui e baixar um decreto, quero que a partir de agora confie. Não, a gente conquista ela. E conquista com resultado. Pode atuar super bem, tá? Pode atuar super bem. Se o resultado não vem, é diferente a análise, né? Nós podíamos jogar super bem, até jogamos outros jogos bem em casa, mas não vencemos. Então,
A avaliação do futebol, corretamente, eu até acho, né, leva o resultado muito em consideração, deve levar. A gente sempre defende isso. Nós, treinadores, defendemos muito. Tá? Então, à medida em que os resultados vêm, é óbvio que podemos ambicionar mais. Mas antes íamos falar de parte de cima da tabela como? Baseado em quê? Num sonho? Não. Agora temos coisas já concretas para olhar e dizer, olha, a equipe começa a avançar na tabela. Né? Há poucos dias estávamos falando de zona de rebaixamento. Hoje estamos 10 pontos do 17º colocado. E isso tem a ver com aquilo que a equipe produziu e fez de pontos. São 60% de pontos no segundo turno. Nos últimos 9 fizemos 7. Óbvio que se nós conseguirmos continuar essa proporção, nós vamos para a parte de cima da tabela. É o que queremos, mas temos que confirmar dentro do campo. Tá? Decretar não adianta. Mano, aqui Vinícius, Rádio Independente. Eu queria entender um pouco mais a respeito dessa entrada do Amuso, que vinha ficando de fora, né? Ele estava sendo relacionado, mas a opção não foi de colocar ele no banco, pelo menos nos últimos 4 jogos. E hoje ele entra. Foi por mérito dele, ou foi, de repente, por demérito, ou por não saber aproveitar de quem estava entrando? Cristian Oliveira, por exemplo. E ainda, se me permite, queria que atualizasse sobre a questão do Monsalve, um jogador que a gente não ouve mais falar, estava com a questão da lesão dele, né, da luxação. Já está de volta, vai estar de volta nos trabalhos? Bom, o Monsalve fez uma cirurgia no ombro. Tá? E uma cirurgia no ombro denota aí alguns meses para você poder fazer a recuperação total e depois poder voltar a jogar. Ainda não está no prazo de voltar. Está fazendo já alguns trabalhos de campo, mas ainda não pode ter contato com os outros jogadores, porque isso ainda não é permitido pelo departamento médico. A questão do Amuzu, já expliquei. Bem como eu expliquei antes. Mano, a gente viu tu deixar o Cuéllar de fora desse jogo, por exemplo, por um planejamento em preservar teus principais jogadores, os jogadores mais experientes, mais cascudos do elenco. Surge uma preocupação à medida que o William tem uma dividida, que o Marcos Rocha sente um cansaço maior. Como é que tu está trabalhando o teu time quando tu precisar jogar justamente a cada 3 dias, quando tu precisar de uma sequência mais intensa de partida? A gente pode ver algumas modificações pontuais para que tu consiga manter todo mundo inteiro e não perder todos ao mesmo tempo. Hoje o Arthur saiu bem desgastado também. Eu queria te ouvir em relação a esse planejamento, agora que o Grêmio vai ter também de novo partidas no meio de semana. Pausa para a data FIFA, mas quando volta com um jogo a cada 3 dias. Como os jogos todos são importantíssimos, porque temos que recuperar um terreno que perdemos, a gente está fazendo isso jogo a jogo. Senta com os jogadores, com o nosso departamento de análise de clínico e físico, e decide sobre, com a maior segurança possível, aquilo que vamos poder repetir e aquilo que temos que mexer. A questão do Cuéllar, por exemplo, né? Foi uma escolha nossa, porque entendimos que o risco era muito grande de perdê-lo por um período maior. Que tudo que não pode acontecer nessa hora com o Cuéllar, com tudo que já passou, com tudo que aconteceu, e você sabe muito bem, acompanharam até antes de eu chegar. Então é isso que vale. Né? Talvez daqui a um jogo, 2 jogos, vamos ter que pensar em Kahneman, né? Mas temos Wagner Leonardo, que fez muito bem o jogo, então estamos tranquilos quanto a isso. João Lucas está de volta, vai estar à disposição aí já para o próximo jogo, vamos poder relacionar, então vamos poder pensar em Marco Rocha, porque temos um lateral defensivo que faz bem, que é Gustavo Martins. Né? Temos zagueiros para pôr, se tiver que pôr Gustavo Martins lá. Então, a equipe responde bem. Dodge entrou muito bem no momento de entrar. Então, isso vai dando segurança para a gente fazer todo esse planejamento. Só que vamos analisar sempre jogo a jogo. Porque não dá para abrir mão de jogo nenhum. Né? Por circunstância que falamos aqui, que você sabe bem. O jogo de hoje era importantíssimo. Então, não adiantava nós pensar no Santos, né? Pensar no Bragantino, sem fazer o jogo de hoje. Seria muito frustrante se não vencêssemos a partida hoje, depois da semana que fizemos, depois do Grenal que fizemos, depois do jogo com o Botafogo, que já foi também bastante duro. Então, vamos continuar pensando assim. Mano, aqui, tudo bem? Tudo. Mano, após a derrota para o Mirassol e antes do Grenal, o Grêmio recebeu uma visita especial no CT, que foi o ex-presidente Paulo Odoni. Pelo presidente Guerra, você o recebeu também, o Arthur. Ali vocês lembraram grandes momentos da Batalha dos Aflitos, e parece que isso aí deu uma energia diferente pro time, né? Porque de lá para cá, vitória no Grenal, empate com o Botafogo, partida recuperada, e hoje, de novo, vitória em cima do Vitória. Eu gostaria que tu comentasse isso, e a importância dessa energia positiva, de lembrar fatos do passado que foram importantes, que tu participaste, para poder alavancar a confiança do time, emocional do time. Bom, uma instituição de 122 anos é composta na sua história por grandes personagens, grandes pessoas, né? E entre elas, no Grêmio, eu acredito que esteja o presidente Paulo Odoni, por isso que o presidente o convidou para vir. Ele já queria ter vindo antes, me dar um abraço. A gente tem uma relação, né, muito significativa, para mim, pessoalmente, e foi muito bom recebê-lo. Sim, a gente relembra coisas, né, boas que passamos juntos. Elas servem de referência. Esses dias recebi o goleiro do Náutico da Batalha dos Aflitos. E ele trabalha em Porto Alegre e estava passando o momento mais difícil nosso no Grêmio. E ele veio para me dizer que quem passou pela Batalha dos Aflitos, do jeito que nós passamos, passaria por esse momento. Nosso adversário. Então, você vê como as coisas são, como o futebol é feito de detalhes, de momentos importantes e que construíram a nossa trajetória e que serve de referência. E entre elas, certamente, está o presidente Paulo Odoni.
Aqui, mano, boa tarde. Parabéns pela vitória do Grenal, principalmente também, e por essa tua trajetória que até me emociona um pouco, porque vivi bem essa época. Só que, mano, agora vai a parte mais... Agora vai a patada, um pouco patada não. Sempre depois de uma alisada tem uma cravada, né? A estratégia do Grenal foi muito boa, né, mano? Com o time, com o Edenilson, com os 3 volantes, o Pavon, jogando de forma mais cautelosa, como vem nos jogos fora de casa. Mas pegando um pouco a pergunta do colega, nos jogos em casa, que o Grêmio precisa propor um pouco mais de jogo, parece um pouco faltando a figura do armador. E aí, mano, eu gostaria de perguntar se o William talvez não pode ser testado como esse camisa 10 com 2 pontas junto dele para fazer o time ficar um pouco mais ofensivo, apesar de que o Edenilson tá jogando bem realmente, como tu falou. Obrigado por tudo. Pois é, essa é a situação do treinador, né? Bota o William, mas o Edenilson está jogando bem, e tem o Cristaldo que é da posição, sabe? Gerir 40 pessoas, é muito difícil. Porque se você põe um e não põe o da posição, você está dizendo para o da posição que ele não serve. E você perde, às vezes, determinados jogadores fazendo isso. Tá? Então o treinador procura não deixar de fazer aquilo que ele acha que tem que fazer, mas conduzir dentro de uma lógica que os jogadores aceitem. Assim você consegue conduzir 40 pessoas que têm seus objetivos pessoais, que também querem fazer uma grande temporada, que sempre olha para o treinador como aquele cara que está tirando a oportunidade deles, ou está colocando eles para jogar. E é por isso que é difícil. É por isso que uns aguentam e outros não aguentam. Tá? Porque você pode perder o jogador, e perder sempre é ruim. Tá? É melhor escolher e tirar dentro dessa coerência, difícil de ter no futebol, pela pressão que é. E é isso. Quando eles sentirem que as regras que são estabelecidas para gerir esse grupo são regras iguais para todos, são coerentes com aquilo que eles imaginam, você conduz melhor. E eu sempre procurei fazer isso. Eu sabia que teríamos um pouco de dificuldade. Mas mesmo sabendo que teríamos um pouco de dificuldade, entendi que a condução melhor dos fatos eram essas. Tá? Então, é isso. Acho que podemos, sim, com a evolução da equipe, ter um armador. Sempre falamos sobre isso. Né? Falamos até em 2 armadores. Acho que o William já é um armador. Mas o William é um armador vindo de fora para dentro. É diferente um armador que joga dentro o tempo inteiro. Tá? Então, o que penso para a equipe é que o William seja o segundo armador da equipe. E sempre falamos sobre isso. Falamos sobre isso até pelo lado direito. Pensava em fazer com o Alisson no início. Mas o Alisson ainda conduz muito a bola, então não está ainda no estágio de fazer a função. Então, por isso que está sendo escolhido para extremo. E até tirei ele um pouco para respirar, porque é assim, na evolução da condução das coisas. Eu acho que o caminho é esse. Vamos em frente. Mano, aqui, você falou que tem que pensar jogo a jogo para saber quem vai escalar, quem vai ficar de fora. Agora a gente tem uma viagem casada, né, que seria Santos e Bragantino também. E a gente tem o exemplo do Carlos Vinícius, que é um jogador que é preparado para voltar contra o Bragantino, a segunda partida dessas. Pelo menos a tendência é conseguir, né? Depois da data FIFA, volta. Carlos. Confirmado. Perfeito. Então, só para saber, mesmo tendo algumas dúvidas, no caso do Cuejar, que foi deixado de fora, a ideia é levar todos os atletas e avaliar na viagem ou permanecer no CT alguns atletas que têm dúvida e aí, se confirmado para um jogo ou outro, levar para a viagem? Não, a questão é a seguinte, só vamos levar para a viagem aqueles que têm chance de atuar uma das 2 partidas no mínimo. Tá? A questão de Cuejar vai ser avaliada amanhã. Né? Ontem avaliamos a situação de Cuejar. Então sentamos, conversamos com o jogador, estabelecemos que não íamos utilizar. E acredito que hoje, se tiver alguma condição, é para o segundo jogo da viagem, da segunda perna. E ainda teremos que avaliar, porque se não levamos, perde a condição, às vezes, de trabalhar. E se colocarmos, perde a parada. Porque a parada te dá mais 10 dias para fazer o melhor dos mundos, que é preparar bem, para não ter um retrocesso, não ter nada que o prejudique. Eu acho que poderemos pensar nisso, em função do que a equipe está apresentando no setor em que joga Cuejar, e acho que isso é o mais importante. Mano, aqui, João Pretzel da 0 Hora. Atualmente o Grêmio era um time que marcava poucos gols. Desde o jogo contra o Atlético Mineiro, o Grêmio já marcou 3 vezes em 3 oportunidades, 2 delas fora de casa. Eu queria voltar sobre construção ofensiva. A que se deve essa melhora tão expressiva recentemente, mano? Bom, penso que é uma evolução natural da continuidade do trabalho, de poder repetir determinadas coisas, da chegada de jogadores importantes. Mudamos um pouco a característica do ataque em 2 desses jogos. Colocamos um jogador mais de presença, de área, um jogador que retém mais a bola na frente, que ajuda muito a equipe a transitar a partir daí, que é Carlos Vinícius. E chegou o William na metade desses 2, né? Fez os outros crescer. Chegou o Arthur, chegou o Marco Rocha. Né? Então, quando a bola chegou... E a nossa bola começou a sair melhor da primeira etapa de construção. Nossa bola sai muito mais tranquila do que saía antes. Vocês diziam que a gente chutava direto a bola para frente. Chutava mesmo. Claro que chutava. Mas não é porque eu acho bonito ou que eu quero que chute para frente. Eu sei que chutar para frente é uma loteria. Que você pode, e que a tendência é perder mais a disputa do que ganhar. Mas a equipe não tinha uma construção de jogo que desse a ela tranquilidade para sair jogando. E hoje ela sai. Tá? Mas é mérito dos jogadores. Nós temos mais qualidade de construção. Né? Nós tivemos que jogar com 2 jogadores canhotos. Era difícil, o adversário via, levava a gente para a direita, apertava o nosso zagueiro, que preferencialmente usava o pé esquerdo, os outros estudam e dificulta as coisas para a gente. A partir de que nós fomos melhorando esse primeiro estágio, a bola já chega no meio de campo mais limpa e chega na frente mais limpa ainda. Vamos chamar a atenção de um jogador, por exemplo, que estava conosco, do seu crescimento em termos de acabamento de jogada. Marlon ficou melhor?
Marlon não conseguia chegar no último estágio com qualidade para fazer o acabamento. Por quê? Porque a bola não era tão limpa, porque a bola era mais arrastada, porque ele não tinha confiança para chegar, porque a gente perdia muito a bola na frente. Nosso time jogava muito lá e cá, então o jogo ficava um jogo aleatório. Agora o jogo é mais seguro para o lateral passar. E quando é mais seguro, você chega mais inteiro, mais confiante, acaba melhor. É só um exemplo de como a chegada de outros jogadores interferiram nos jogadores que estavam aqui, e por isso que eles cresceram. Obrigado, Manu. Obrigado, pessoal. Representação. Todo mundo.